Obrigado. Desligou o próprio microfone, presidente. Boa tarde a todos e todas. Queria trazer um tema aqui que é fundamental na última semana, né, que foram declarados pelo governo federal diversos cortes de contingenciamento em vários ministérios. Dentre eles, o Ministério da Educação, o MEC, que chegou a um corte, um contingenciamento de 25% do seu orçamento, o que resulta em 23,7 bilhões de contingência para as universidades federais, institutos federais e colégios federais de aplicação. Isso significa para algumas universidades, como a nossa UFRJ aqui, a maior universidade federal do estado do Rio de Janeiro, um contingenciamento de 114 milhões de reais, o que seria quase que 25% do orçamento da UFRJ. Em universidades como a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o contingenciamento chega a 51% do orçamento da universidade. Isso significa para a maioria das universidades e institutos federais que diversos deles, se esse contingenciamento se manter, não conseguirão iniciar o segundo semestre letivo. E vamos lá, não estamos falando de universidade só como local de formação da juventude, mas também como local de produção de conhecimento e de retorno de serviço público à sociedade como um todo. Estamos falando de uma realidade, por exemplo, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, o UP da UERJ, onde atualmente tem 525 leitos ativos e mais de 60 especialidades. É um dos hospitais com maiores especialidades do Brasil. Inclusive o primeiro a fazer operação com a tecnologia de robôs. Ou seja, são produções científicas que estão sempre à frente e justamente para o atendimento da população. E hoje a realidade no ensino superior, ela já é desastrosa antes desse corte orçamentário. Para que a gente tenha ideia, hoje diversos projetos de pesquisas são financiados do próprio bolso do professor. Eu mesmo já tive a honra de participar de um projeto de pesquisa na minha universidade, da qual até os insumos, os materiais eram pagos pelos professores. Ou seja, hoje o professor precisa tirar do próprio bolso do seu salário para conseguir garantir a pesquisa, a produção científica que retorna para a sociedade. A universidade, ela não é um lugar de balbúrdia, ela é o local necessário de produção científica e de atendimento à população. A UERJ hoje conta com a Academia da Terceira Idade, a Universidade da Terceira Idade, perdão, a UNAT, que é um projeto de extensão que consegue garantir direitos sociais e dignidade na velitude da população fluminense. Então, é dessa relevância que a gente está falando, é desse lugar, né? Como também no Hospital Universitário da UFRJ, que tem mais de 280 leitos ativos e mais de 12 salas de cirurgia. Ou seja, cortar dessas universidades não é só cortar do ensino, mas é cortar da pesquisa, da extensão e cortar dos direitos sociais. Vimos nessas últimas semanas que esse é um direito fundamental do cidadão que está em risco. A menção do ministro sobre balbúrdia, que corta de 3 universidades, a UF, a UNB e a UFBA, são universidades reconhecidamente premiadas. As 3 universidades figuram nos principais rankings de avaliação de desenvolvimento e prestação de serviço social do mundo, ou seja, são universidades notoriamente reconhecidas por todo mundo, mas infelizmente aqui no Brasil não é dado a mesma atenção. É entender que também esses cortes, eles afetam não só a estrutura da universidade como um todo, mas em especial os seus setores mais vulnerabilizados. Gostaria aqui de compartilhar com todos os senhores deputados e deputadas presentes que a minha universidade, a UERJ, como todos sabem, é notório, essa casa, inclusive, cumpriu um papel fundamental no final do ano retrasado, ao aprovar os duodécimos para as universidades do estado do Rio de Janeiro, como forma de garantir o orçamento, mas é bem notório a crise que essas universidades atravessaram e a crise que essas universidades atravessam.
A UERJ, nesses últimos anos, demitiu mais de 900 trabalhadores terceirizados, sem nenhum direito trabalhista. Acredite, senhor presidente, eles agradeciam na fila de demissão eles poderem finalmente ser demitidos e conseguir ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Porque a maioria deles, quando foram demitidos, já estavam com 7 meses de salários atrasados. 7 meses de salário atrasado e foram demitidos sem nenhum direito. E é nesse lugar que está a maioria dos cortes. Porque quando a gente fala de corte nas universidades, o corte não está na balbúrdia. O corte está no bolso do trabalhador. Porque o corte está exatamente nos setores de custeio da universidade, nos setores de manutenção. Então, os primeiros setores atingidos são os trabalhadores terceirizados, são os estudantes que participam de iniciação científica e precisam daquela bolsa para estudar. Eu mesmo passei anos na minha universidade, conseguindo estudar, podendo largar o trabalho e me dedicar exclusivamente à produção científica e à minha formação, por ter uma bolsa permanência e uma bolsa de iniciação científica. Isso permitiu que eu, uma jovem negra favelada, nascida no São Carlos, conseguisse acessar a universidade. E veja bem, isso é histórico na minha família. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a acessar a universidade, pública ou particular. Anteriormente não houve isso, meus pais não conseguiram. Meus avós não conseguiram, porque aquele era um local que, de fato, não era para a população, não era para nós pisarmos lá, mas a possibilidade de políticas de ações afirmativas como as cotas, em especial as cotas raciais, foram fundamentais para garantir que estudantes como eu pudessem entrar na universidade. O sistema de cotas aqui no nosso país é considerado uma revolução silenciosa em âmbito internacional, porque a partir do sistema de cotas, a gente começa a enfrentar desigualdades. Para que se tenha ideia, antes dos primeiros programas de cota, que datam de 2003, a inserção de negros na universidade e a quantidade de negros formado era menos de 3%. 3%. E a gente fala que negros são metade da população brasileira. O IBGE tem esse censo. E como apenas 3% dessa população conseguia se formar na universidade, após o programa de cotas, a gente chega a mais de 10%. Ainda é uma marca ínfima, porque a gente sabe que está disputando a vida dessa juventude com a criminalidade, com a violência excessiva que é tão naturalizada nos seus territórios. Porque para um jovem favelado, o natural não é um livro escolar, o natural não é um lápis. O natural é um fuzil, é a criminalização. Porque para esse jovem, aquele pressuposto de você é inocente até que se prove o contrário, ele não se faz valer. Um jovem que desce hoje a sua favela, ele precisa provar a sua inocência para acessar os espaços da cidade. É com horror que a gente vê jovens, crianças de 5 anos, tendo as suas merendeiras revistadas. Para esses jovens, o cenário de guerra, o cenário de violência é aterrorizador. E é sobre isso que a gente está falando, que as universidades hoje são fundamentais. E por isso que defender a universidade pública é defender uma sociedade mais justa, é defender uma sociedade com mais direitos sociais. É para ontem que a gente precisa retomar a educação pública de qualidade. A gente precisa formar os nossos jovens, acreditar no futuro da nossa juventude, acreditar no desenvolvimento das habilidades da juventude. E por isso a nossa bancada federal, a bancada do PSOL, protocolou um pedido para que o ministro da Educação comparecesse até a Câmara Federal para prestar esclarecimentos. Que façamos, então, o espaço das casas legislativas um local de amplo debate. Se há necessidade de fazer um contingenciamento hoje, que debatamos isso, que o ministro da Educação debata com o Legislativo, que debata com as reitorias administrativas das universidades. Esse contingenciamento ele não pode ser vertical, porque a verticalização dele ameaça o funcionamento das universidades. Então, chamamos o ministro da Educação para responder o que seriam esses 5,7 bilhões contingenciados da educação pública, que vão atingir prioritariamente
todo o processo de popularização da universidade. Então, se nos últimos 15 anos vimos o movimento negro... Deputada, conclua, por favor. Para concluir, vimos o movimento negro travar uma luta para garantir a popularização da universidade, para que não fosse o espaço da elite intelectual, como historicamente o foi. É para isso que a gente lutou. É para chegar até aqui e ter uma jovem negra favelada cotista, deputada estadual, com legitimidade de chegar aqui e mandar o papo reto. O papo reto que precisa ser dito e que por anos o poder público ignorou. Então seguimos em luta, principalmente pelos que vieram antes de nós, mas mais especialmente ainda pelos que virão. Sigo em luta pelo futuro da juventude do nosso país.